Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lino Meirelles, sou diretor e roteirista e bem-vindos ao Esse Filme é Bom? Podcast do Metrópolis.com sobre cinema. A cada 15 dias, trago alguém para conversar comigo sobre um filme diferente. E detalhe, um de nós acha o filme bom, o outro não. A ideia é discutir cinema, em detalhes, com spoilers. E já adianto que prefiro ter convidados muito mais inteligentes do que eu. A gente não quer convencer um ao outro, até porque nossas opiniões não importam. Nada importa, exceto seu like. Segue a gente na sua plataforma de áudio preferida. Pessoal, hoje temos aqui conosco um dos maiores críticos, um dos maiores jornalistas desse Brasil, Felipe Moraes. Que isso. Tudo bem com você, Felipe? Um prazer estar aqui. Bom, eu sou jornalista, sou crítico de cinema também. Trabalhei aqui no Metrópolis muito tempo, durante 7 anos. Minha segunda casa durante muito tempo, tenho vários amigos aqui, inclusive. Eu estou no SBT News como editor de geral, política, Brasil. Mas eu faço umas entradas sobre cinema às quintas-feiras no YouTube, dentro de um programa chamado Poder Expresso, que é de política, mas eu entro falando sobre cinema. E eu falo sobre estreia de cinema no sábado, que passa no canal SBT Brasília, a partir de 12:30. Hoje nós vamos falar do filme Fim dos Tempos, de M. Night Shyamalan. Um professor de ciências, sua esposa e uma criança lutam para sobreviver a uma praga que faz com que os infectados cometam suicídio. Felipe, esse filme é bom? Sim. Como assim, Felipe? Olha, primeiro de tudo, eu sou suspeito para falar de Shyamalan ou Shyamalan, né? Como os americanos falam, porque eu sou muito fã do diretor, né? Então, invariavelmente, eu gosto de quase tudo que ele faz. Acho que eu só não gosto de 2 filmes dele. E esse filme especificamente, Fim dos Tempos, é um filme que eu acho... o filme em si eu acho muito interessante. Ele é, como o Shyamalan falou na época, assim, ele é uma releitura, uma reassimilação dos thrillers paranoicos B dos anos 50, pós-guerra. Ele faz uma reassimilação do jeito dele, com um humor muito característico, muito peculiar, eu diria. A gente se conhece há muitos anos, eu não sei se você lembra ou não, mas você sabe que eu sou um crente no Shyamalan, que eu sou um believer dele, assim. Eu quero que o filme dele seja bom, porque eu entendo ele como um grande artista visual e um cara que conta histórias de forma eficiente. Mas esse filme não dá. Na minha opinião, é o filme que alienou o público em relação a Shyamalan. Ele dividiu o público de vez. Porque, assim, ele tem Sexto Sentido, Corpo Fechado, que são unânimes em relação à crítica. Sinais também acho que chega a ser um pouco unânime. A Vila já começa a ter um pouco de ruído em relação aos fãs e à crítica. A Dama na Água, muito. E The Happening, mais ainda. Ele começa a não dar a mínima para como o filme dele vai ser recebido. Só que, para mim, ele faz isso de uma maneira que empobrece muito a história, empobrece muito a narrativa desse filme e o trabalho dos atores. O grande problema que eu tenho com esse filme é que parece para mim, como a gente concorda que o Shyamalan é um grande visualista, né, de ciências e sequências, parece para mim que ele teve uma ideia assustadora de sequências, são as sequências de suicídio coletivo, né, das pessoas do filme, e quis fazer um filme em volta disso, em vez de fazer um filme sobre isso. Ele tem uma ousadia muito curiosa. Tem até uma certa arrogância dele, eu acho, autoral, do tipo, cara, eu vou fazer um filme, um thriller paranoico, suicida, sobre o fim do mundo, experimental, e dane-se. É isso e vocês vivam com isso. What do you mean? Where are we? Filbert, Pennsylvania. Filbert? Does anybody know where that is? Why are you giving me one useless piece of information at a time? What's going on? Hey, why would you just stop? You can't just leave us here. Para mim, ele tem 2 fases muito distintas. Uma fase dele é de Sexto Sentido, até esse filme, em que ele trabalhava com os estúdios, enfim, fez filme para Buena Vista, para Disney e tal. E esse filme marca uma ruptura porque foi, digamos assim, a última vez que ele teve liberdade e grande orçamento em grande estúdio. Porque depois ele fez 2 filmes com grande orçamento, ele fez O Último Mestre do Ar e depois A Terra, né, com o Will Smith. Ele teve grande grana ali para fazer, mas os filmes foram muito mal de crítica e ele teve meio que se readaptar à indústria. É tanto que na volta dele, pós a visita de 2015, a carreira dele muda completamente, né? Ele passa a trabalhar com orçamentos pequenos, a visita custou 8 milhões, ele passa a trabalhar com orçamentos diminutos, assim, e ele passa a ser cofinanciador dos filmes, então ele se coloca muito mais no risco de o filme dar errado, né? Fim dos Tempos custou acho que 70 milhões. O orçamento para ele é um orçamento
grande, né? Robusto, assim. Eu queria pegar um gancho seu que vem dessa análise da carreira dele. Eu acho que os filmes dele começam a denunciar a reação que ele tem com seu público à medida que eles vão acontecendo. Primeiro que tem o Sexto Sentido, que é um filme que conquistou o mundo, né? Trouxe ele a ser comparado com Spielberg. Depois ele faz o filme que eu acho o melhor dele até hoje, que é o Corpo Fechado, né? Unbreakable, com Bruce Willis. Talvez seja o filme mais maduro sobre história nos quadrinhos já feito. Eu adoro esse filme. E o público gostou, então assim, a carreira dele foi se multiplicando. Sinais teve uma pequena ruptura ali, algumas pequenas dissidências, só que o filme foi muito bem avaliado. E aí acontece A Vila, que é um filme que eu gosto. Pra mim é o melhor dele. É um dos melhores dele. Pra mim é o melhor dele, é. Concordo. Mas a crítica não gostou. É. E aí, eu acho que pra ele o baque de quem nunca tinha feito nada de errado antes foi tão forte que ele faz seu pior filme logo depois, que é A Dama na Água. Você acha o pior dele? Eu acho o pior dele porque é o primeiro filme meta dele. É bem meta, né? É sobre os críticos, né? É um filme de arrogância muito forte do ponto de vista de artista, que trai, não uma insegurança, mas uma raiva dele de como o último filme dele tinha sido recebido. E aí, pro filme subsequente, o que a gente vai falar hoje, né, O Fim dos Tempos, ele meio que deschavou a raiva dele no Dama da Água e ele começa a partir para uma hostilidade estética no Fim dos Tempos. Você tem sequências muito eficazes, imagens muito eficazes desse suicídio em massa, suicídio coletivo, assim, unidas por uma história de família atroz. E todos os filmes dele são baseados em torno de família, né? Tanto a mãe e o filho no Sexto Sentido, casal e o filho no Corpo Fechado, os irmãos e a filha no Sinais, A Vila também. E esse tem a pior família, entre aspas, assim. É. A família mais tosca, que parece que ele armou com palitinhos, assim. Ele formou aquela base ali porque ele sabe que é uma coisa forte dos filmes dele, mas ele fez isso só para unir as sequências visuais que ele tinha na cabeça. Is she your kid? No. You got kids? No. How come? You got a problem? No. She wanted to wait. Really? For what? Me to grow. Why are we talking about this? Inclusive, uma das sequências visuais do filme dele principais acontece numa casa com uma senhora. Ele readaptaria mais tarde para um filme muito melhor chamado A Visita. A Visita também. Revi recentemente, eu acho que é top 3 dele, talvez, top 5 talvez dele, eu gosto bastante. Você quer fazer um filme sobre uma histeria coletiva, aí você vai situar assim 20 minutos, de um filme de 1h30, aliás, 20 minutos, 25 minutos numa sequência com uma senhora que não sabe o que está acontecendo, e o terror que ela causa na família é completamente independente da trama que está acontecendo fora daquela casa. Sim. Tipo, isso não é outro filme? Vou te falar que eu gosto muito desse trecho do filme. Que eu acho que faz parte da estranheza que o filme provoca, assim. Não, você gosta Tem muito uma dessa parte do filme porque é de outro filme e um filme melhor. É de outro filme, de um filme melhor, talvez, pode ser. Lembro que eu vi no cinema, as pessoas saíram odiando o filme, assim, e tal. Eu acho que permanece pra mim como uma das experiências mais estranhas que eu já tive em cinema, assim. Tanto em relação ao público quanto em relação a mim com o filme, né? E eu acho que O Fim dos Tempos, ele tem uma frontalidade, que é uma coisa que ele pega muito de Hitchcock, né? De fazer imagens de choque. Eu acho, pra mim, eu acho a melhor abertura dos filmes dele a desse filme. Os 10, 8 primeiros minutos ali, aquela sequência de suicídios, né? Eu acho aquilo, eu lembro de ver aquilo no cinema e falar assim, meu Deus, que é isso? O que tá acontecendo? Eu nunca vi uma abertura como aquela no cinema dele, assim. E ele tem aberturas muito boas, ele sabe filmar aberturas muito bem, né? Ele sabe abrir os filmes de uma maneira muito espetacular, né? Essa abertura em especial eu acho chocante, assim, eu acho incrível. Medic, we have a major accident at the south side of the building. We'll need an ambulance. Jesus. Give him some room. Hey! David?
Ele já falou na época, né? Assim, ele falou na época que ele queria fazer uma coisa meio parecida com os pássaros do Hitchcock, ou com Invasion of the Body Snatchers, né? Por alguma razão, esse filme abre em Nova York, essas cenas do Central Park, da Avenida, acontece em Nova York. Aí, do nada, a gente vai para uma sala de ciências do Mark na Filadélfia. E aí, quando eles estão fugindo da Filadélfia, eu olhei assim e pensei, uai, esse filme não era em Nova York? Ele, obviamente, é um cineasta da Filadélfia, então ele incorpora a cidade dele na filmografia dele, mas ele não conseguiu fazer essa abertura na Filadélfia. Porque o que ele tinha na cabeça era outra coisa. É essa cena se passar em Nova York, em lugares icônicos, né, como o Central Park. E acho que isso encapsula meu problema com o filme. Ele tinha sequências majestosas na cabeça, ele quis ligar essas sequências através de uma trama e ficou incoerente. É justamente isso do filme começar no Central Park, começar em Nova York e sem nenhuma explicação ele partir para uma sala de aula na Filadélfia. Assim, eu vejo isso como uma hostilidade ao acompanhamento do espectador, né? Você pode dizer que causa estranheza, mas tem estranheza boa, estranheza ruim, né? Estranheza é bom. O que você diz que é estranho, que eu acho bom, eu acho incoerente, que eu acho ruim. Sim. O Mark Wahlberg, eu não acho o Mark Wahlberg um bom ator, né? O Mark Wahlberg, ele é um boneco de ação, né? Assim, com todo respeito ao ator, o Mark Wahlberg, ele é um boneco de ação. Ele é feito para fazer filmes do Peter Berg e tal, do Michael Bay. Eu não acho ele bom ator. Ele é um boneco de filme de ação. Inclusive, na época que ele reclamou do filme, ele falou isso, né? Ah, pô, me botaram pra fazer um professor de ciências e tal, não era nenhum policial ou um criminoso. É um dos casos, assim, que você lembra de um miscast, né? De um ator mal colocado no papel, né? De você falar, caramba, realmente, assim, não encaixa, realmente. Até o jeito que ele diz as falas, os closes na cara dele, ele tá com uma cara de bobo, né? Ele sempre tá com uma cara de bobo. Tá sempre com uma cara de bobo. Como eu acabo gostando muito do filme, eu acabo rindo muito do filme. Eu tenho closes lindos, assim, dele. Que ele tá com uma cara, uns reaction shots dele, que você fala, meu Deus, Mark Wahlberg, ele tem no clue, assim, o que tá acontecendo no filme, entendeu? Eu acho o Mark Wahlberg um ator interessante, eu vou te explicar por quê. Ele denuncia o quanto que o diretor se importa com a performance do ator. Porque eu acho que ele trabalha muito bem com diretores que conduzem os atores. Achei no Boogie Nights, excelente com Paul Thomas Anderson. Sim, tá bem, verdade. Nos filmes do Peter Berg, mas aí também é uma coisa que ele está pessoalmente envolvido como produtor. Então o Shyamalan, acho que nesse filme meio que deu um passo para trás, assim, não quis se envolver. Acho que ele faz casting muito bom nos filmes dele, né? Isso, ele arrasa mesmo. Ele arrasa, mas aí depende do ator ser bom. Quando você faz um casting com Mark Wahlberg, achando que ele vai atuar no seu filme como ele atuou em Boogie Nights, por exemplo... Não vai rolar, né? Aí um dos monólogos mais toscos do filme, o Mark Wahlberg inventa uma história de quando ele foi comprar xarope na farmácia. Ah, sim, sim. Que não consegue contar essa história, né, como ator. If we're gonna die, I want you to know something. I was in a pharmacy a while ago. There was a really good-looking pharmacist behind the counter. Really good-looking. I went up and I asked her where the cough syrup was. I didn't even have a cough. And I almost bought it. And I'm talking about a completely superfluous bottle of cough syrup. That's like $6. Vamos falar sobre o vento? É verdade, o vento. O vilão do filme, né? O protagonista do filme são as plantas, né? Que cansaram dos seres humanos e querem acabar com eles nas cidades. Sim. E aí vemos vários planos de um vento passando pelas plantinhas. Mas nem o filme começa com o vento, só que é o vento nas nuvens. Eu percebi isso e falei assim, cara, nem isso é coerente, assim. A ameaça vem do céu, né? Nos créditos do filme. O fim dos tempos, tarará. E no filme, durante o filme, a ameaça vem das plantas, vem do solo, praticamente, quase. O Shyamalan, assim, como todos os grandes diretores, assim, né, que lidam com o cinema de gênero, no caso dele, né, sempre nessa era ali do suspense, do terror, o Shyamalan domina muito bem os espaços, né. E, de fato é isso, né, você tem personagens fugindo de uma ameaça invisível, que você não sabe muito bem o que é, se é uma toxina, se o vento tá trazendo alguma coisa, se tem uma guerra química por trás, ninguém sabe muito bem o que é, né. Nos primeiros minutos, digamos. Boa parte da metade do filme pra frente é isso, é a família do Mark Wahlberg se separando, porque eles começam a achar que quanto mais gente junta, pior, então eles vão se separando, vão ficando em grupos cada vez menores, né? E eles já estão numa área rural, e ainda assim sob aquela ameaça, então, e a família vai se dissolvendo, né? Que tem uma hora que eles se separam de vez, né? Depois eles se juntam, mas eles se separam de vez.
E espacialmente mesmo é um filme curioso. Assim. E ele te deixa um pouco atordoado na maneira como ele conduz as cenas. Tem essa coisa dos reaction shots, né? Que eu acho que colaboram mais pro humor do que pra coerência do filme. Porque é isso, né? É o Mark Wahlberg olhando pro vácuo, né? Pro vazio. Tem aquela cena que eu acho uma cena muito forte, mas é uma cena que realmente você não entende muito bem onde cada personagem tá. Aquela que eles estão numa parede e ele tá falando com a Zooey Deschanel. Você não entende se eles estão no mesmo cômodo, se eles estão em casas diferentes. Então, assim, é um filme um pouco bagunçado mesmo. Então, vamos falar dessa cena específica. Ele tá tentando criar, depois do fato, das sequências dele, uma história para essa família. Então, assim, você vê desde o começo o Mark Wahlberg e a Zooey Deschanel juntos. Ela tá meio estranha, ela tá meio distante. Então ele quer causar uma ruptura nessa família para no final eles estarem juntos num lugar melhor. Só que eles passam o filme inteiro juntos, né? Então ele tá tentando unir uma família que nunca se separou durante o filme, nem metaforicamente com o não caso que ela teve, né? Ela saiu para jantar com alguém, né? Sim, ela conta uma história dessa. Tem essa treta no começo, né? A única vez que ele consegue separar os dois é nessa casa em que eles estão em ambientes diferentes, né? E tem uma invenção também de um telefone sem fio lá, uns canos, tosco mesmo, para conseguir a sequência que ele quer, né? Sim. E aí o casal conversa, apesar de nem estar separado, eles conversam para se juntar. E quando acontece isso, né, a crise vegetal termina. Numa simbologia metafórica de que quando essa família, que nunca esteve separada, se uniu, o clima, não metafórico, mas literal, né, o clima mesmo, um ambiente com as plantas e com o vento, se resolve também. Deu uma trégua, né? Dá uma trégua. O que ele está dizendo? Que as plantas estão revoltadas com o ser humano pela degradação da natureza, mas aí os seres humanos, não aprendendo a viver melhor com a natureza, mas viver juntos um com o outro, deixa as plantas de boa, pelo menos por aquele momento ali. Inclusive para no final a Zooey Deschanel engravidar, agora com uma criança literal, botar mais uma pessoa na Terra para tirar o lugar das plantas e ser o final feliz da família, né? Sim. Que provavelmente não será o final feliz do mundo, né? Porque a coisa está se espalhando, né? Para criar mais suspense ainda, ele repete a sequência de Nova York, só que repete ela em Paris. Paris. Né? Então no final quando o filme não quer dizer nada, entendeu? É isso. Ele quis fazer sequências memoráveis e tava pouco se lixando assim para coerência, né? Coerência, para mim não colou, né? Sim. Pra mim virou incoerência. Assim, pro bem e pro mal é um filme muito pop do Shyamalan, né? É um dos filmes pop dele, assim. Essa coisa do ecoterror, né? Sobre uma ameaça natural, uma vingança da natureza. Você pode assisti-lo com esse viés irônico, entendeu? Satírico até, assim. De uma possível revolta da natureza contra os seus agressores, que somos nós, né? Por isso que o filme começa em grandes cidades. Por causa disso, porque as grandes cidades são as grandes agressoras do ambiente, né? Acho que isso seria interessante, só que o problema é que o final do filme contradiz isso, resolvendo com a reunião da família, e depois desfaz isso de novo, atacando Paris. Tem uma cena que eu adoro, que já é meio clássica, né? A cena do cortador de grama, engolindo o cara e tal. Que é isso, né? É o aparato inventado pelo homem, domesticar a natureza, engolindo o próprio homem, né? Então tem umas coisas assim no filme. O filme realmente trabalha com metáforas um pouco meio duras mesmo, assim. O Shyamalan não é um diretor muito metafórico mesmo. Do Manaus, a gente falou que ele é bem frontal, né? Ele não consegue não ser isso, né? Ele é muito frontal nos filmes dele, né? O filme começa na sala de aula com um professor de ciência pedindo para um bonitão, né? Um bonitão responder uma pergunta. Aí ele fala pro bonitão: ei, cara, você é muito bonitão. Mas você não vai ser bonitão daqui a 5 minutos. Tem que aprender a pensar. Então, tipo assim, eu sinto como no Dama na Água ele tava zoando os críticos dele, eu acho assim, ele tá zoando todos os bonitões da escola dele. Sim. Literalmente, por que ele parou o filme, parou a cena pro professor reclamar do aluno bonitão, né? You should be more interested in science, Jake. You know why? Because your face is perfect. The problem is, your face is perfect at 15. Now, if you were interested in science, you would know facts like the human nose and ears grow a fraction of an inch each year. So a perfect balance of features now might not look so perfect 5 years from now. Talvez seja um dos poucos exemplos do cinema hollywoodiano onde o filme vem pro Brasil e o título fica melhor em português do que em inglês, né?
Porque o The Happening original seria alguma coisa traduzida como O Acontecimento. O acontecimento, sim. Um filme onde acontece alguma coisa, né? Que é Sim. o que a gente espera de todos os filmes. Até o título do filme veio meio rabiscado, sabe? Contra o capricho que ele tem das cenas que ele queria fazer nesse filme. Assim, uma coisa que sempre me incomodou no filme é o pôster. Não o pôster que tem os carros, assim, mas aquele pôster que tem a família, né? O Shyamalan, a filha... O Shyamalan não. O Mark Wahlberg, a filha e a Zoe. Um monte de carro atrás, porque essa cena não está no filme, né? Não tá no tem essa filme. cena. E tem uma coisa também que eu costumo ter um apreço quando as pessoas falam, esse filme é o pior filme do diretor, ou esse filme é o filme torto do diretor, ou como dizia Truffaut, né, é o filme doente. Em geral, eu tenho um apreço por esses filmes. As pessoas falam tanto, eu vou lá ver e falo, poxa, às vezes eu não gosto, mas esse é um caso que eu gosto muito, assim. É o filme torto do Shyamalan. Ele é um dos seus diretores favoritos. Sim. Assim, falar de diretores contemporâneos é um dos meus favoritos. Você acha que às vezes a gente defende os filmes ruins dos nossos diretores favoritos? Com certeza. Com certeza isso acontece. Às vezes o rei tá nu e a gente aponta que ele tá com roupa pra gente. Não é uma falsidade que a gente tá vendo, mas é uma tendência orgânica da gente defender na arte o diretor. Por que seria difícil pra gente admitir que um filme é ruim quando a gente gosta de uma obra toda de um diretor? Uma coisa de cinefilia, talvez, assim. Eu vejo muito isso em colegas, assim, em amigos cinéfilos, que também fazem defesa irrestrita dos seus diretores favoritos, assim. Não importa o que o cara faça, o cara vai gostar, entendeu? Eu acho que é um pouco um vício mesmo faz parte da cinefilia. Ainda mais o Shyamalan, que é um cara que trabalha na indústria, e que é um cara que tem que se reinventar para poder sobreviver na indústria, né? Eu quero continuar vendo os filmes desse cara, eu quero acreditar que ele continua sendo bom, e eu quero acreditar que ele vai conseguir fazer filmes mesmo nessa indústria que é muito cruel, né? Shyamalan aparece no final dos anos 90, começo dos anos 2000, como um diretor demograficamente de minoria. Ele é um cineasta de ascendência indiana, fazendo filmes de sucesso comercial e crítico, e depois desanda. Beira ele a irrelevância numa nova época em que se tem um Jordan Peele? Boa, excelente comparação. Eu acho que o Jordan Peele tem uma carreira muito parecida, né? De início de carreira, né? Eu acho também um diretorzaço. E é um cara que está conseguindo fazer filmes de autor, de grande orçamento, que dão bilheteria e que tem prestígio, que vai para indicação, que vai ter indicação a prêmio e tal. Mas eu fico me perguntando, não quando vai ser o tombo, porque eu não torço pelo tombo de Jordan Peele jamais. Eu acho um cara muito sensacional. Eu fico assim, receoso do tipo, qual vai ser o filme que o estúdio vai brigar com ele, ou que ele vai brigar com o estúdio e que ele vai ter uma ruptura. Porque eu acho que invariavelmente isso acontece com os diretores. Ainda mais com caras muito criativos, com caras muito autorais. Hello? My name is Elliot Moore. I'm just going to talk in a very positive manner, giving off good vibes. We're just here to use the bathroom. And then we're just gonna leave. I hope that's okay. O próprio Shyamalan já falou sobre esse filme algumas vezes, né? Não em tom de arrependimento, mas ele admite que o filme realmente é um filme torto, entendeu? Que é um filme um pouco desengonçado. Não é um filme, inclusive, que ele gosta muito de falar, que é uma coisa que sempre me interessa também. Eu sou meio fascinado com essas coisas, assim. Isso é uma coisa muito, muito minha mesmo, assim. Filmes que o diretor não gosta. Poxa, mas eu adoro. Ele sempre fala de Sinais, sempre fala de A Vila, mas Fim dos Tempos é um filme que ele não costuma falar muito. Porque eu acho que é um filme que deve causar incômodo nele, sabe? Eu acho que... Não sei se ele já reviu o filme muitas vezes, enfim, mas é um filme que ele deve rever e falar, poxa, talvez eu tenha sido um pouco arrogante, como a gente falou, né? Eu também acho um pouco arrogante. Eu adoro o filme, mas eu concordo com você nisso. Pô, se Shyamalan mesmo admite, pra que nós vamos duvidar? Ó, Tom Bastos, tira a gente daqui. E o sertão vai virar mar, e o mar vai virar sertão. Felipe, obrigado pela visita aí. É um prazer conversar com você de novo. Mesmo se for sobre The Happening. Sempre um prazer. Conta pro ouvinte aí onde que ele te acha nas redes. Se quiser me seguir no Twitter e no Letterboxd, nessas redes eu tô aberto lá. Enfim, é Moraes Felipe CST. Nessas redes aí. Esse filme é bom? É uma produção do Metrópolis. Eu sou Lino Meirelles com João Andrade na montagem e finalização. Você me encontra no site metropolis.com/Lino Meirelles. No Instagram eu sou o Lino Meirelles e no Letterboxd, Lino Meirelles. Valeu!